Meu nome é Vitor Carvalho Santana e, juntamente com o discente Patrick Felipe Rocha de Lima, nós iremos apresentar um trabalho sobre um caso clínico da disciplina de Bacteriologia Clínica da UFMG. O nosso caso é relatado da seguinte maneira: um homem de 20 anos de idade caiu sobre seu joelho durante uma partida de futebol amador. O joelho estava dolorido, mas a pele que recobria o local estava intacta. No dia seguinte, como a dor não passava, o indivíduo foi encaminhado para o serviço de emergência local. Um líquido claro foi aspirado do seu joelho e o clínico prescreveu medicação sintomática. 2 dias depois, o inchaço voltou, a dor aumentou e um eritema desenvolveu-se sobre seu joelho. Pelo fato do paciente se sentir doente e apresentar temperatura corporal de 38,8 graus, o mesmo retornou ao hospital, onde foi aspirado um líquido turvo de seu joelho e o sangue foi coletado para exames laboratoriais. A priori, analisando o caso, antes dos exames clínicos, nós podemos suspeitar de artrite séptica. A artrite séptica nada mais é que um processo infeccioso agudo em alguma articulação. Geralmente ela é causada por bactérias, mas ela também pode ser causada por outros micro-organismos, como fungo, micobactérias. Então, assim, a gente também pode ter artrite por tuberculose, até alguns vírus como Zika chikungunya pode causar algum tipo de artrite, mas, de um modo geral, o foco do nosso caso clínico é falar sobre a artrite séptica causada por bactéria, que realmente é muito mais comum no nosso meio. Alguns fatores são predisponentes para que o paciente evolua por artrite infecciosa, como a idade avançada, uma doença articular pré-existente. Então, pacientes que já têm alguma doença na articulação, seja uma osteoartrose ou uma sequela de artrite reumatoide, ou até mesmo artrose pós-traumática, pode ter uma complicação infecciosa nessa articulação de modo muito mais comum do que numa articulação sem nenhum quadro da doença prévia. Infecção de tecido mole ali, circunjacente. Então, muitas vezes, pacientes que têm uma erisipela, uma celulite, ou até mesmo uma mordedura de animal, pode evoluir com abscesso, uma lesão de pele, por contiguidade, essa infecção atingir uma articulação. Então, assim, muitas vezes a gente pode ter um trauma próximo da articulação, como uma mordedura, um arranhão, até mesmo uma batida, né, que é igual ao nosso caso clínico, alguma coisa assim, evoluir como infecção ali da pele e essa infecção conseguir atingir planos mais profundos, como articulação. Então, assim, esse mecanismo ele também pode acontecer. Pacientes usuários de drogas injetáveis, pacientes imunossuprimidos, em especial os diabéticos, também têm fatores de risco para a evolução da artrite séptica. Nós temos alguns mecanismos de infecção. Então, a gente tem que pensar como que essa infecção consegue chegar até a articulação, né? Uma das principais vias é a via hematogênica. Então, o paciente tem uma bacteremia transitória, ou seja, tem bactéria circulando pela corrente sanguínea e essa bactéria consegue atingir ali a articulação, principalmente nesses pacientes com fatores de riscos, os imunossuprimidos, idosos, diabéticos ou uma articulação já previamente alterada, né? Uma alteração anatômica, estrutural da articulação, ou seja, principalmente pacientes com fatores de risco para essa complicação infecciosa. Também, como eu tinha falado, tem a possibilidade da inoculação direta. Muitas vezes um trauma pode levar a bactéria para o espaço intraarticular, né? Começar uma infecção e, por contiguidade, uma osteomielite. Pode fazer com que a bactéria, por contiguidade ali, consiga atingir o espaço articular, ou mesmo uma infecção de pele em partes mole, por contiguidade também, atingir esse espaço articulado. Então, são todos mecanismos de infecção, sendo que a via hematogênica por bacteremia transitória é o meio mais comum, seguido de inoculação direta, então, trauma, cirurgia, infiltração, e por contiguidade, como a própria osteomielite. Quando a gente fala de artrite séptica, né, de uma artrite infecciosa, a primeira bactéria que tem que vir na nossa cabeça é o Staphylococcus aureus. Então, assim, a artrite séptica, até que se prove o contrário, a gente tem que lembrar do Staphylo. Sendo que, da comunidade, em pacientes que não têm fatores de risco, a gente vai pensar em Staphylo sensível à oxacilina.
Porém, a gente sabe, né, dessa problemática, do aumento que a gente tem enfrentado, que é a resistência bacteriana. Então, a gente tem que lembrar que mesmo na comunidade, a gente tem estafilococcus resistente à oxacilina. Então, esses pacientes são pacientes que muitas vezes fazem o uso constante de antibióticos, pacientes que estiveram internados recentemente ou que foram submetidos à cirurgia também recentemente, pacientes que frequentam o ambiente hospitalar. Então, são todos os pacientes que têm fator de risco para resistência bacteriana. Aqui, eu quis citar a Neisseria gonorreia também, porque ela é um agente importante, ela é um agente também muito importante, principalmente nos indivíduos sexualmente ativos e que começou o quadro como uma poliartralgia e tenossinovite, e que acabam evoluindo como uma monoartrite ou uma oligoartrite. A oligoartrite, ela é uma artrite mais de uma articulação, né? Mas então, nesse caso, é de uma maneira mais persistente. E também tem esses fatores de virulência, né? Aqui o fator de virulência do Staphylococcus, né, que está muito associado a esse agente etiológico, como a lipase, que é uma enzima lipídica hidrolisante, que ela é essencial para a invasão dos tecidos cutâneo e subcutâneo, e explica a presença do Staphylococcus nas áreas sebáceas do corpo. Nós temos também a hyaluronidase, que ela hidrolisa o ácido hialurônico, facilitando a disseminação da infecção, e a nuclease, que apresenta propriedades endonucleotídicas e exonucleotídicas, sendo capaz de quebrar o DNA e o RNA celular. Quando a gente lê o caso clínico, essa imagem nos veio à cabeça. E essa imagem realmente descreve muito bem porque a artrite séptica geralmente é uma artrite monoarticular e o joelho é a articulação mais envolvida. Então, 80% dos pacientes apresentam dor, edema, calor, e o que chama atenção é a restrição de movimento monoarticular. Tanto que a artrite séptica ela é considerada no meio clínico uma urgência reumatológica, porque a gente tem que agir realmente muito rápido para que tenha um resultado de tratamento maior. Ela pode, e muitas vezes, realmente vem acompanhada de um sintoma sistêmico, como febre, calafrios, fadiga, mal-estar. Então, assim, é realmente muito importante a gente fazer uma anamnese, a gente fazer um quadro clínico para poder fazer uma prova de identificação melhor. Agora eu vou falar sobre as provas de identificação que utilizamos para soltar que tipo de bactéria se tratava o nosso caso. A proveniência do material clínico pode nos dar algumas pistas sobre que tipo de caminho vamos seguir na série de provas. No nosso caso, por se tratar de um aspirado de joelho, procuramos todas as causas prováveis para o quadro e chegamos, a priori, à pista de Staphylococcus aureus, dado que o paciente apresentava febre e história de trauma, o que permite o diagnóstico de artrite séptica. A punção articular com pesquisa do Gram demonstrou uma bacterioscopia com cocos Gram positivos, o que praticamente confirma o diagnóstico de artrite séptica no paciente. Porém, como nenhum laudo pode ser feito acerca de suposições, demonstraremos agora como procedeu nossa busca do micro-organismo em questão para que fosse laudado e solucionado. Ao recebermos a amostra clínica, semeamos em agar-sangue, que nos permite o crescimento tanto de gram negativas quanto positivas e nos dá um padrão hemolítico associado à bactéria. E no agar-McConk, que é um meio seletivo que permite o crescimento de gram negativas, e incubamos a 37 graus por 18 a 24 horas. No segundo dia, podemos perceber, como demonstrado aqui, que a bactéria não cresceu no agar-McConk, indicando que a bactéria seria uma gram-positiva, o que nos foi confirmado no agar-sangue que cresceu a bactéria, apresentando um padrão hemolítico entre beta e alfa, com predominância de beta, com uma coloração amarela acidentado e mucoide. No entanto, sabemos que há uma gama de cocos que são gram-positivos, e para fazermos essa diferenciação, associado com o gram que fizemos, utilizamos de provas para sabermos do que se tratava, como a prova da catalase, da coagulase, da DNase e do manitol.
Começamos pela prova da catalase, onde colocamos um pouco da bactéria na lâmina e adicionamos peróxido de hidrogênio, onde a água oxigenada em presença da catalase vai formar água e oxigênio nascente. E usamos para o controle uma colônia de Streptococcus, na qual seria o nosso controle negativo. E observamos uma reação bem bonita, né, com a emissão dessas bolhas aí, demonstrando assim que a bactéria em questão fazia parte da família Micrococcaceae, que são catalases positivas. Então, após a catalase e sabermos que se tratava de estáfilo, ainda não sabíamos qual deles era. Então partimos para a prova da coagulase, onde inoculamos um pouco da bactéria no tubo, contendo plasma com citrato, para observarmos se a enzima coagulase presente no estáfilo irá formar o coágulo. Fizemos o teste e verificamos no mesmo dia, né, devido à presença de fibrinolisina, que podia estar associado ao patógeno, que após a coagulação torna o plasma líquido novamente e deixa o resultado inconclusivo e lisado. E o que concluímos foi o que podemos ver aqui, que se formou um coágulo e ao lado eu comparo com o padrão sem inoculação para que a gente possa ver a diferença. Mas aí você me pergunta o porquê de não termos soltado que se tratava de Staphylococcus aureus se só ele possui a coagulase. E é porque se faz necessário uma contraprova para se ter certeza do meu diagnóstico. Então, com a minha prova da catalase e de coagulase positivas, nós fizemos em seguida o teste de manitol, pois o Staphylococcus aureus possui a DNase, que polimeriza o DNA e ele é capaz de crescer em manitol, assim como todos os estáfilos, porém ele fermenta o manitol e vira a cor do meio. Em seguida, realizamos a prova da DNase, que fizemos uma bolinha no agar com a colônia que cresceu no agar sangue, e após 24 horas nós voltamos ao laboratório e pingamos um corante que chama azul-de-toluidina, que corou o DNA em azul, porém, onde o DNA se encontra despolimerizado, apresenta essa cor róseo. Esse foi um dos testes que deu mais trabalho pra gente, porque o agar precisava ser preparado a pedido nosso e cometemos alguns erros no primeiro, apesar de também termos chegado no resultado. Aqui eu não vou me aprofundar sobre o teste da nova biocina, porque não é um teste que se solta assim como prova e também não utilizamos ele na nossa identificação, mas é importante salientar que ele existe. Então, recapitulando aqui, até este momento, nós fizemos a semeadura. No segundo dia, checamos as placas e fizemos o GRAM. Concluímos que era GRAM positivo. Fizemos a catalase, a coagulase e a DNase, aos quais eram todos positivos. E me guiaram ainda mais perto do diagnóstico de Staphylococcus aureus. Mas mais à frente eu vou mostrar para vocês uma prova de sensibilidade a antimicrobianos que nos ajuda também a ter uma ideia de sensibilidade do micro-organismo a antimicrobianos. Então, aqui eu demonstro exatamente isso, que após o recebimento do material, semeamos em McConkey e agar-sangue, e não houve crescimento em McConkey, e em agar-sangue houve crescimento de colônias amareladas e com beta-hemólise. Fizemos o GRAM da colônia, concluímos que era cocos gram-positivos, fizemos a catalase com água oxigenada e percebemos o oxigênio nascente. Semeamos em manitol para verificar se acontecia fermentação e mudança de cor do meio, de rosa para amarelo, o que aconteceu. Seguindo da prova da DNase para investigar o surgimento da cor rosa, que também aconteceu. E por fim, a prova da coagulase, que também se apresentou positiva nos tubos. E aqui eu quis trazer o antibiograma que fizemos na aula, porque coincidentemente, tanto no nosso trabalho quanto no antibiograma, foi Staphylococcus aureus. E podemos ver vários antimicrobianos
que, apesar de estarem vencidos, nos davam uma ideia do perfil de sensibilidade do micro-organismo. E é importante dizer também que a escolha do antimicrobiano para tratar o paciente vai depender de diversos fatores, como o qual o antimicrobiano a comissão daquele hospital tem disponível. Se eles usam carbapemênicos, qual carbapemênicos eles usam, e testar qual a farmácia daquele hospital oferece, se é eficaz ou não. Importante termos em mente que o perfil de resistência de Staphylococcus aureus que fizemos o antibiograma não nos dita exatamente o perfil real de uma cepa de isolado clínico, onde o cenário seria bem diferente, né? Demonstrando grande resistência a esses antimicrobianos. Estudos feitos nos Estados Unidos mostram que desde 1999 a proporção de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina, os chamados MRSA, ultrapassa 50% entre os pacientes em UTIs. Paralelamente no Brasil, os índices de cepas MRSA são também bastante elevados, de 40% a 80%, principalmente em pacientes em UTIs. E como sabemos, essa resistência aos antimicrobianos de Staphylococcus aureus é determinada por uma mutação em seu gene e ou pela aquisição de genes de resistência de outras bactérias da mesma espécie ou, eventualmente, de outra espécie, o que vemos predominantemente em ambientes hospitalares. A resistência individual verificada em Staphylococcus aureus foi mais elevada a penicilina, ampicilina, eritromicina, clindamicina e oxacilina. E por outro lado, outros antimicrobianos foram bem mais eficientes, como por exemplo a tetraciclina, daptomicina e minoxiclina. Porém, como no nosso caso o paciente sofre de artrite séptica, o nosso tratamento deve ser iniciado no hospital com o uso de antibióticos diretamente na veia, assim como drenagem da articulação com agulha. Após isso, o tratamento deve ser continuado por meio de fisioterapia para recuperar os movimentos da articulação e evitar o surgimento de dor. E normalmente a pessoa precisa manter o uso do antibiótico em casa, como vancomicina, pelo tempo indicado pelo médico, para garantir que todas as bactérias serão eliminadas. Aqui eu trago só um esquema para facilitar, para ficar mais fácil de talvez a visualização do processo como um todo e o que aconteceria caso algum destes testes fosse diferente do que aconteceu. E aqui uma tabela que traz exatamente isso, do caminho que cada teste levaria, dependendo do seu resultado. No nosso caso, representado na primeira linha, todos os testes se apresentaram positivos. E no caso da novobiocina, que não fizemos, mas é um teste diferencial onde o Staphylococcus aureus é sensível a ele. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.